Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, pessoas, vocês interessados em questões da sexualidade, saúde mental, casais, relacionamento de casais. Eu tenho selecionado alguns temas específicos e hoje quero trazer uma outra discussão, porque nessas 2 últimas décadas têm aparecido algumas pessoas, são poucas pessoas, mas têm aparecido algumas pessoas que passaram a se incluir naquilo que seriam sexualidades num espectro, vamos chamar de cinza. Cinza querendo dizer, olha, não é branco nem preto e tem alguma coisa aí diferente. Hoje eu quero falar, existem várias condições assim, mas hoje eu quero falar das pessoas que se chamam de demissexuais. Pois é, essas pessoas começaram a aparecer e de vez em quando uma surge e usa esse termo. Agora eu quero contar para vocês que esse termo não foi cunhado, inventado, produzido a partir de uma pesquisa científica, a partir da busca de um reconhecimento dentro de uma comunidade de que uma determinada facção de pessoas tinha um comportamento assim, e isso nós vemos repetido nas outras comunidades ou sociedades. E por que faço essa diferença? Quando um grupo de cientistas procura administrar uma circunstância, uma condição, sempre se faz um estudo, e muitas vezes o que se fazia era exatamente isso. Você faz um estudo e percebe que tem um grupo de pessoas com um determinado tipo de comportamento e nós precisamos de um nome para designar esse comportamento. Normalmente, então, nós já temos uma descrição, uma compreensão de como são essas pessoas. Nós já reconhecemos as expressões dessa pessoa para dar um nome. Nós estamos falando de demissexual. Pessoas que têm essa autocompreensão, elas trazem um problema para nós que trabalhamos com saúde mental. Já vamos contar. Como esse nome apareceu na internet, cunhado por pessoas que se sentem assim, elas se denominaram assim, fica sendo também algo que algumas pessoas, no final das contas, elas se identificam com uma parte da ideia e também passam a se chamar. Bom, então, afinal de contas, o que é um demissexual? São pessoas que dizem pra gente que só conseguem, só pretendem, só querem ter relacionamentos sexuais com outras pessoas, desde que estejam num relacionamento romântico. Alguns vão descrever ou falar que é num relacionamento emocional. E aqui começamos a ter discussões. Vejam, houve épocas na história humana que que na época se chamaria de um amor romântico, implicaria numa atividade entre 2 pessoas, sem precisar ter contato físico, inclusive então não sexual, não genital. A ideia do amor romântico na história do ser humano, aqui pensando numa descendência europeia, era que há 1000 anos existiam pessoas que se apaixonavam platonicamente, significando que tinham uma percepção de amar alguém, mas não tinham um relacionamento físico com essa pessoa, nem um relacionamento social com essa pessoa. Isso é interessante, porque mesmo assim as pessoas diziam que amavam. Também é parecido com, às vezes, algum pré-adolescente ou adolescente se dizer apaixonado ou apaixonada por um adulto, muitas vezes por professores. A outra pessoa nem sabe, mas nós já estamos apaixonados. É algo assim também, mas não só. Que quando eu quero fazer a associação com o momento histórico, é que há 1000 anos já se chamava de um amor romântico, tanto que quem estudou
português, literatura portuguesa, lembra que nessa época se produziam as canções de amigo, as canções de gesta, que os sujeitos que montavam essas músicas, essas canções, eles ficavam apaixonados pela dona do castelo e cantavam se falando apaixonados, romanticamente apaixonados. Pois é, mas qual a diferença para hoje? O que nós também denominamos de amor romântico atualmente é um pouco diferente daquele romantismo que aconteceu há 1000 anos, porque hoje o que nós chamamos de um amor romântico é a vida emocional, afetiva entre duas pessoas e que pode se levar ao longo de décadas, por exemplo, até mesmo num casamento monogâmico. Também é possível pensarmos assim, e é verdadeiro, de pessoas que formam grupos de um casamento poliamor, um casamento com várias pessoas, 3, 4, 5. Ah, mas essas pessoas sentem amor? Isto. Agora essa pergunta pega de maneira direta. Mas como assim um grupo é casado e sente amor? Porque nós aprendemos que é como se o amor fosse uma disposição afetiva para uma outra pessoa. Na nossa cultura, essa é a regra dominante, é a regra diretriz. Nós buscamos ou queremos ou achamos que deveríamos buscar pelo menos um amor romântico, um amor monogâmico para duas pessoas. Isso traz uma série de discussões. Muitos homens vão dizer exatamente isso e acham que isso é correto. E que se eles fizerem sexo fora do casamento, isso não é uma traição, porque afinal de contas, não é amor por outras pessoas. E saibam que nas discussões dos casais, quando isso aparece, esses homens tentam se justificar exatamente assim. Não, você não precisa se preocupar, é só sexo. E o relacionamento do casal estava baseado em quê? Se não na dedicação afetiva, o romantismo, e também sexual. Pois é, então voltamos ao demissexual. Quer dizer que então tem pessoas que têm que perceber que o relacionamento afetivo pré-existe, para depois haver uma condição, uma situação de atividades sexuais. Isso. Se não existe todo um desconforto, se não existe a percepção de que o corpo se prepara para a atividade sexual. Puxa, mas isso é comum, não é? Porque, afinal de contas, se isso está em acordo com uma regra social, isso então é mais aplicável às mulheres, porque eu acabei de contar para vocês que muitos homens, na verdade, são socializados, criados, aprendem que sim, podem ser monogâmicos afetivamente e, de repente, não sexualmente. Pois é, as mulheres são educadas, socializadas, preparadas desde que nascem para se dedicarem a uma pessoa afetiva e sexualmente. Em verdade, sim, existem muito mais mulheres que vão se perceber, se reconhecer, se nomear de demissexuais do que homens. Mas existem muitos homens assim. Pois é, essas pessoas, nós deveríamos perguntar, e sempre me perguntam, essas pessoas não têm problemas de relacionamento, dificuldades, baixa capacidade de habilidades sociais? Não é tão simples. É verdade que muitas das pessoas chamáveis de demissexuais apareceram nos grupos chamados de assexuais. Pessoas que dizem que não têm necessidade e não querem atividades sexuais. Pois é, só que algumas dessas pessoas, ao longo das últimas décadas, começaram a perceber que não queriam uma atividade sexual porque quando alguém se aproxima sexualmente, está se aproximando através de emoções, diferente de afetos. Emoções significa alguma coisa muito imediata, inclusive geralmente com muito mais intensidade. E as pessoas que buscam afetos, em verdade dizem outra coisa. Estão buscando algo que nem é tão intenso, não é tão rápido, não é tão imediato e se mantém. E se mantém, inclusive, na memória, na lembrança, produzindo uma saudade e um desejo de aproximação, o querer o reencontro repetidamente com a mesma pessoa. Será que é isso que ajuda uma pessoa, um demissexual,
a favorecer a questão sexual? Bem possivelmente. Por quê? Muitas pessoas vão perceber que a atividade sexual é uma atividade que vai ser melhor, mais fácil de acontecer quando estamos numa situação, num ambiente e num contato com outra pessoa de confiança. É como se a gente precisasse ter muita confiança para estar nu junto de outra pessoa nua. Tá, isso também depende de condições culturais e regras sociais. Claro que existem circunstâncias e países e momentos que as pessoas podem estar todas nuas e não ser necessariamente para sexo. Mas sim, historicamente, esse contato físico de confiança é o que mais facilita a atividade sexual entre seres humanos. Para adultos, de verdade, uma circunstância segura, um ambiente seguro, com uma pessoa de confiança é a melhor coisa. É mais fácil para o corpo funcionar. Mas será que essas pessoas não estão tornando mais específica, diminuindo a chance de atividades sexuais? Claro que estão. Mas elas já estão também contando que, no final das contas, elas não estão interessadas, por exemplo, em uma atividade sexual baseada numa emoção momentânea ou casual. Mas, provavelmente, essas pessoas não vão ter uma atividade sexual num primeiro encontro, numa circunstância fortuita. Elas querem e pretendem uma aproximação sucessiva para ganho de confiança e ganho da percepção de bem-estar, afeto. Quer dizer amor? Aqui tem outra discussão. Todos os estudiosos que eu conheço, que trabalham com questões de sexualidade no mundo inteiro, apontam uma questão. Essa pessoa precisa de um casamento, um relacionamento de amor prolongado, ou pode ser com amigos e amigas, pessoas de longo relacionamento, de grande confiança? Pois é, porque parece que para algumas pessoas somente o relacionamento afetivo de longo prazo, tipo um casamento, um compromisso mais elaborado, é o que vale, é o que é necessário, é o que permite o relacionamento sexual. Para outras pessoas, não. Basta a configuração de confiança, por exemplo, numa amizade, alguém já de bastante tempo de confiança, mesmo que eu sei como a pessoa funciona, sei o que ela fala, deixa de falar, compreendo, ou sei lá, até mesmo as nuances políticas, o ideologia política dessa outra pessoa. Ou seja, me configuro, me sinto parecido, então posso. Pois é, já estamos apontando que existem algumas variações extremamente importantes de considerarmos. Essa importância diz respeito a como é que então essa denominação vai ser usada ou está sendo usada. Talvez daqui a alguns anos nós tenhamos uma diferenciação entre os subgrupos desse grupo que não é tão homogêneo assim. A única coisa homogênea desse grupo é não estar disponível para sexo com qualquer pessoa em qualquer lugar. Mas isso é mais provável de ser verdadeiro para a maior parte das pessoas. Então, demissexual tem a ver com o romantismo. E a pergunta sempre é: o que é esse romantismo? Como é esse romantismo? Para essa pessoa, o que é o romantismo? É amor. Falarmos de amor é falarmos de uma circunstância que nem sempre é a mesma vivida pela outra pessoa. O que nós chamamos de amor depende de uma série de circunstâncias ao nosso redor. Depende de quem é outra pessoa assim, de como a outra pessoa me trata e eu trato a outra pessoa, depende de circunstância da nossa história de vida, como esse andamento vai acontecendo. Isso é bastante interessante porque nós temos uma circunstância na nossa cultura, uma ideia de que é amor. Chamamos de amor e está pronto. Não precisamos fazer mais nada. Todo mundo sabe o que é amor. Cada um sabe o amor que sente. Este é o amor. O amor que cada um sente é muito específico. Então, se alguém me diz, eu sou demissexual. Uau, então você consegue fazer sexo só com pessoas com quem você esteja num relacionamento amoroso. Isso.
Então vamos lá, me conta o que você quer dizer com amor, porque aí eu posso compreender quais são essas nuances e quais são essas variáveis que estão envolvidas aí. Então não é qualquer coisa. Não basta alguém dizer que só faz sexo se tiver um relacionamento amoroso. É que esse relacionamento amoroso mais provavelmente é muito específico e é diferente de pessoa para pessoa. Significa também que se alguém quiser seduzir essa pessoa, um demissexual, essa pessoa pode dizer assim, vamos produzir, vamos manipular as circunstâncias para que essa pessoa se envolva emocionalmente. Pode ser. Mas será que isso vai bastar? Ou isso vai se manter ao longo do tempo? Porque as situações de conquista amorosa, elas geralmente estão baseadas numa circunstância de emoções e não de afetos. De emoções fortes enquanto existe a necessidade de conquista. A outra pessoa até pode ser conquistada e já se sentir que está num relacionamento amoroso. Mas a pessoa que conquistou provavelmente buscava apenas a emoção básica, a emoção imediata, o pico emocional, a intensidade de emoção que ela gosta. São duas pessoas diferentes. É mais provável que essas pessoas ditas demissexuais tenham suas dificuldades grandes de estabelecer relacionamentos na nossa cultura, porque elas também estão muito preocupadas em tentar localizar como é que é esse amor. E esse amor, ele existe dessa maneira igual ao que elas estão pensando? E para comunicar, para traduzir para outra pessoa e aos poucos duas pessoas se entrosarem de uma maneira que reconhecem uma na outra o que sentem, como sentem, isso depende de muita aproximação, depende de tempo. E essas pessoas talvez estejam exatamente discutindo essa circunstância. E talvez muitas delas tenham muito mais dificuldades de estabelecer relacionamentos de longo prazo. Algumas pessoas até podem dizer que podem ter atividades sexuais uma vez ou outra com uma determinada pessoa, assim, sem o relacionamento emocional, afetivo, o amor, o dito amor. Podem. Elas até podem começar uma família, assim, ter filhos, e de repente descobrem que não tem a mobilização emocional, porque o sexo exige uma mobilização emocional além da afetiva. E essas pessoas talvez comecem a procurar por aí aonde estabelecer um relacionamento afetivo e que nem sempre então pode ser fácil. Muitas vezes esse relacionamento afetivo ele vai ser desenvolvido na necessidade de estabelecimento de relacionamento de longo prazo. Assim, aqui é mais provável, mais viável de reconhecermos as características dessa pessoa demissexual. Implica então que ela precisa de uma estabilidade afetiva. Eu não falo de estabilidade econômica, de outras questões sociais. Eu me refiro exatamente à ligação entre as duas pessoas. Não é tão simples. E nós vivemos numa cultura onde muitas vezes algum grau de relacionamento afetivo mantém duas pessoas juntas e o cotidiano mantém duas pessoas juntas. Muitas vezes o cotidiano congrega uma quantidade de afetos suficientes para duas pessoas se manterem juntas. Os casais podem se formar assim. Vejam que eu nem falei de formação de família. Eu nem falei de ter filhos. Basta morar junto? Não. É uma série de compromissos, de bem-estar, de confiança, de cuidados de um de outro. Isso. E aqui vem essa negociação que sim, pode configurar uma situação de amor. Porque o amor ele tem emoções. Ele tem uma série de emoções que não precisam ser tão fortes ou tão intensas, mas são sentimentos que dão uma proposta, e aí vem a cognição, a ideia, a percepção, o jogar para o futuro. Eu sei que eu posso confiar, que eu estou com essa pessoa e eu continuo com essa pessoa. Isso é uma coisa muito importante para todos nós. Muitas pessoas, sim, já podem reconhecer e sabem que, puxa vida, estar com alguém em quem a gente confia, com quem nós podemos estar todos os dias, em que nós vamos planejar coisas juntos, vamos fazer coisas juntos e eu sei que eu posso estar com essa pessoa daqui a muitos meses, daqui a muitos anos. Isso é extremamente importante numa relação de amor.
É aqui que algumas pessoas sentem a possibilidade de fazer sexo. Ora, todo mundo pode ser assim? Existe uma pressuposição na nossa cultura que todo mundo pode ser assim. Mas se olharmos à nossa volta, nós vamos perceber que algumas pessoas conhecidas não conseguem ser assim e outras se dão muito bem assim. São possibilidades humanas. Alguém que se chame de demissexual, que então só tenha desejo sexual, só se sinta disponível para fazer sexo num relacionamento amoroso, ela vai precisar trabalhar bastante o relacionamento antes. Implica em um acordo social, implica num compromisso social, implica em facilidade de comunicação do que pensa, do que sente, do que imagina, do que compreende, e a troca nessa comunicação ser tão facilitada e tão facilitadora que faz com que as duas pessoas se sintam num grau de confiança muito especial. Viram? Assim, podemos ter muita gente à nossa volta nessa condição que vai classificar como demissexual. Mas meus amigos casados há muito tempo que se dão muito bem, eles não se chamam de demissexuais. Não precisam. Por quê? Porque eles já estão com um relacionamento garantido. Uma das coisas importantes para as pessoas se darem títulos, se darem nomes, carregarem um crachá, é exatamente para fazer o outro tentar compreender o que são. Se nós já estamos num relacionamento estável, amoroso, eu não preciso sair por aí dizendo que eu só gosto de fazer sexo com quem eu amo. Agora, se eu não estou num relacionamento fixo, de longo prazo, comprometido, que vai durar e que continua, eu vou ter que arranjar um jeito de sair na noite e começar a tentar explicar para as pessoas que me abordarem que eu tenho limites. Olha, eu só aceito desse jeito. É por isso que existem os nomes, os rótulos, os títulos que as pessoas passam a criar para suas ditas identidades sexuais. Aliás, inclusive vários pesquisadores das questões de identidade dentro da psicologia vão dizer assim, não existem identidades sexuais. Pois é, são discussões boas. Mas se essa pessoa chegar para mim no consultório dizendo, olha, eu só consigo fazer sexo se eu estiver num relacionamento afetivo. Puxa, e qual é a sua dificuldade? Ter um relacionamento afetivo. Aqui é um problema. E muitas dessas pessoas aparecem nas redes sociais, nas mídias, na internet, contando histórias desse jeito, que suas dificuldades se encontram exatamente em estar com alguém que amem, com quem possam amar e continuar amando para poder sentir o desejo sexual. Puxa, é tão fácil assim? Então, para essas pessoas não é. Talvez para as pessoas que a gente já conhece e nem se chamem de demissexuais, isso esteja acontecendo e seja fácil e ninguém discute. Mas nós estamos aqui exatamente para começar a apontar as coisas, os comportamentos e perceber quais comportamentos trazem problemas para nós e quais são soluções. Acabei de contar para vocês um comportamento sexual que talvez seja a solução para muitos casais que já existem, mas talvez sejam problemas para algumas pessoas que ainda não conseguiram estabelecer um relacionamento de casal. Será que essas pessoas têm problemas? Talvez não tenham grandes problemas, talvez o problema seja de acharmos no cotidiano, à nossa volta, alguém que se encaixe no que queremos. Vamos pensar nisso? Pode ser? É isso aí. Eu quero continuar convidando vocês a todo domingo às 8h30 da noite, na Rádio Vibe Mundial, para nós conversarmos sobre questões de sexualidade, relacionamento de casais, saúde mental. Eu sou Oswaldo Rodrigues, sou do Instituto Paulista de Sexualidade, onde sempre estamos à sua disposição. E esse é o Café com Sexologia. Bem-vindos. Você ouviu na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues.